Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Noite de Apostas. E estamos aqui com o nosso segundo vídeo da Bundesliga. A gente vai fazer uma cobertura completa da Bundesliga, essa temporada inteira, do início até o fim. E no final do vídeo eu vou deixar fixado como vai funcionar essa cobertura. Tem odd 8 nesse vídeo que está fixado lá no final. Bom, olha aqui a descrição do vídeo também, porque tem muita coisa interessante. Tem um link para o meu grupo gratuito no Telegram, que é onde a gente vai fazer as entradas ao vivo da Bundesliga. Então é bem interessante que você esteja lá para que você possa acompanhar essa cobertura completa, não só aqui pelo YouTube, mas também pelo canal gratuito do Telegram. E caso você queira ser VIP, também o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. O primeiro jogo que a gente vai falar aqui do sábado é Augsburg versus Hoffenheim. Bom, o Hoffenheim vem com bastante jogadores aqui em desfalques, Augsburg menos. Mas vamos ver aqui as odds. A gente tem aqui um Augsburg com a odd de 3,20 e um Hoffenheim com a odd de 2,10. O que é que me chama a atenção para essa partida daqui? Considerando o retrospecto das equipes nas temporadas anteriores e nos confrontos diretos, né? Porque se a gente for olhar aqui, é amistoso, né? Amistoso não vale de nada. Amistoso é muitas vezes o time reserva que está jogando. Enfim, se a gente for olhar os amistosos, o Bayern tem 4 jogos sem vencer. Então, assim, amistoso não dá pra gente considerar muito. E o Hoffenheim aqui também bastante amistoso aqui. 3 amistosos, Pokal, enfim. Não dá pra gente considerar muito esses jogos. Mas, querendo ou não, fizeram jogos extremamente movimentados, né? E assim, a gente tem aqui no retrospecto das equipes, a gente tem bastante jogos over, muito over, 2-1, 3-1, 3-1, 4-2, 4-0. Então assim, acredito também em um jogo over, porque o Augsburg e o Hoffenheim são duas equipes em que elas não têm uma defesa tão boa assim, sofrem muitos gols e tem um ataque que sempre joga para cima. Então, por ter duas defesas frágeis dos dois lados, é muito mais fácil, digamos assim, sair gols nessa partida. Então, a minha escolha para essa partida vai ser o ambas marcam, né? O ambas marcam está aqui pagando 1,53, 1,56. Levar para ao vivo, buscar esse ambas marcam com odd 1,80 mais ou menos, é uma entrada bem interessante. Mas lembrando que é a primeira rodada, né? A primeira rodada é sempre mais difícil a gente analisar, mas ambas marcam nessa partida pode ser bem interessante. Passando aqui, a gente vem para o Bielefeld versus Freiburg. Dois times que não vêm com tantos desfalques, né? E dois times que estão com as odds bem equilibradas. A gente tem aqui o Bielefeld aqui com a odd de 2,80 e o Freiburg com a odd de 2,50. Bom, se a gente for olhar o retrospecto aqui das equipes, amistosos também, a gente tem uma Racing aqui bem instável, né? Ganha, perde, empata, enfim, não tem uma regularidade nos jogos do Bielefeld. E se a gente for olhar o Freiburg, aqui é a mesma coisa, 2 empates, uma derrota, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Então assim, não tem uma regularidade nos jogos. Mas se a gente for considerar aqui as temporadas anteriores e o confronto direto entre essas equipes, a gente tem aqui, na temporada anterior, o Freiburg ele foi melhor do que o Bielefeld. O Bielefeld, para mim, é um dos times que está cogitado a cair para a segunda divisão essa temporada. Mas a gente tem aqui um Bielefeld que, jogando em casa, tem aqui 4 vitórias e uma derrota contra o Freiburg. Tudo bem, aqui são jogos bem antigos, principalmente os de cá, mas se a gente for olhar os 2 últimos jogos, a gente tem uma vitória e uma derrota. Na temporada passada, em casa, o Bielefeld venceu de 1-0 a equipe do Freiburg. E jogando em casa, o Bielefeld aqui tem uma sequência até boa, uma sequência constante assim, não de grandes jogos, resultados bem magros, mas uma sequência boa. E o Freiburg não é esse time todo, não tem tantas qualidades assim. E como eu disse, faz jogos bem estáveis. Então, para essa partida daqui, eu não me arriscaria no mercado de gols nesse jogo, porque são duas equipes que são under, né? A gente pode considerar elas como sendo under, principalmente quando jogam contra equipes do mesmo nível. Então, eu vou ficar aqui nessa partida com o handicap asiático 0 a favor do Bielefeld. Mas se você quiser buscar o handicap asiático mais 0,25 a favor do Bielefeld, com a odd um pouco menor, também é uma entrada bem interessante e mais segura, entre aspas, digamos assim. Aqui no canal a gente tem uma pasta só falando sobre handicap asiático, explicando cada um. É bem interessante você dar uma olhada. Passando aqui, a gente vem para Stuttgart versus Fürth. O Stuttgart vem aqui com bastante desfalques para essa partida, mas não deixa de ser favorito aqui
o mercado pagando uma odd de 1,83. E o Furt tem esses desfalques aqui, mas não são tão relevantes assim. O Furt está aqui com odd 4. Bom, na temporada passada o Furt foi aquele time que ele vai pra cima, ele não quer nem saber, ele vai pra cima, ele marca gols e acaba sofrendo muitos gols por causa do estilo de jogo deles, que é ir pra cima, né? Eles jogam pressionando o adversário em cima, pega a bola, sobe de vez. Então assim, ele acaba fazendo gols e cedendo gols. E o Stuttgart é a mesma coisa, o Stuttgart ele joga de forma muito ofensiva, o que acaba sofrendo gols e marcando gols. Então assim, se o Furt ele manter a postura que ele manteve na temporada passada pela Bundesliga 2, o Furt vai ser um dos times mais overs do campeonato nessa temporada. Então assim, considerando isso e considerando os últimos jogos super over aqui do Furt e aqui do Stuttgart, nos amistosos, né, pré-temporada, fico nessa partida aqui com o over 2,5 para esse jogo. Acredito que seja uma entrada bem interessante. Ambas marcam também, só que o palpite que eu deixo é o over 2,5 para essa partida daqui entre Stuttgart e Furt. Passando aqui, a gente vem para Union Berlin versus Leverkusen. Bom, o Leverkusen ele estava em alta na temporada passada, né, quando o Havertz estava voando. Só que depois que Havertz saiu do Bayer Leverkusen, o Bayer Leverkusen entrou numa decaída imensa. Pegou sequências de jogos sem vencer, empatando, perdendo. Quando vencia, não agradava, né? Tanto que se a gente for olhar aqui, o time do Leverkusen na temporada passada pegou uma sequência muito boa quando tinha Havertz no time. Aqui, essa sequência daqui. Quando tinha Havertz no time. Depois que Havertz saiu, o time começou a perder, aí vence uma, outra, perde, empata, uma race assim bem feia. Já o Union Berlin vem aqui com uma race quase perfeita, né? Só faltou esse aqui ser uma vitória. E jogando em casa tem aqui a race perfeita. Tudo bem, aqui a gente tem amistosos, aqui são jogos da temporada passada, mas jogando em casa, se a gente for olhar, o Union Berlin é bem constante nos seus resultados, né? Não perde tanto, ou ganha, ou empata. Então, para essa partida daqui, vendo os dois times como eles estão, o Union Berlin, que fez uma boa temporada passada na Bundesliga 1, e o Leverkusen, que caiu bastante de rendimento, eu fico aqui nessa partida com handicap asiático 0 para o Union Berlin, está pagando um odd bem interessante, se eu não me engano é 2 a odd que está pagando para esse handicap asiático 0 do Union Berlin. Passando aqui, a gente vem para Wolfsburg versus Bochum. São dois times, tanto o Wolfsburg quanto o Bochum, que eu não opero over nesses dois times aqui, porque são times que têm defesas muito sólidas. Né? As defesas do Wolfsburg é sólida e o Bochum na temporada passada pela Bundesliga 2 também foi um time que era difícil ser vazado. Né? Tinha uma defesa bem consistente e não é à toa que conseguiu chegar aqui com uma boa defesa. Então a gente tem aqui o Wolfsburg bem favorito aqui com a odd de 1,53. Claro, o Wolfsburg é um dos times cotados a conseguir uma vaga para Champions, né, essa temporada. E o Bochum vai tentar, seu principal objetivo é se manter na primeira divisão. Acredito que o Bochum possa fazer uma boa temporada, se não se acuar, porque está na Bundesliga 1, e fraquejar, porque fez uma temporada passada bem consistente o time do Bochum na Bundesliga 2. Se manter a mesmo ritmo, a mesma pegada ali, pode ficar de meio de tabela para cima e conseguir alguma coisa essa temporada. Então assim, como palpites para essa partida daqui, eu levaria esse jogo 100% pro ao vivo e tentaria buscar um gol do Wolfsburg na partida, né? Pelo menos um gol do Wolfsburg, acredito que o Wolfsburg marca. E também, dependendo da postura do Wolfsburg e do Bochum. Se o Bochum tiver acuado, porque está jogando fora de casa, jogo de estreia na Bundesliga, né, tiver acuado, jogando na defesa e o Wolfsburg em cima, eu acredito que uma vitória para o Wolfsburg possa ser bem interessante. Mas se o Bochum tiver tentando fazer um jogo de igual para igual, eu fico fora dessa vitória do Wolfsburg e tento buscar um gol do Wolfsburg na partida. Passando aqui para o último jogo, jogão Dortmund versus Frankfurt. O Dortmund vem com muitos desfalques aqui, desfalques até importantes, né? E o Frankfurt vem com esses desfalques aqui, não tão importantes, mas perdeu para essa temporada André Silva, o artilheiro da equipe e um dos artilheiros da Bundesliga. Então assim, foi uma perda significativa aqui para o time do Frankfurt, mas não deixa de ter um bom time. A gente tem aqui um Dortmund com odd de 1,40. Essa odd aqui me chamou muita atenção, por quê?
Porque o Dortmund, ele primeiro mudou de técnico, certo? Eu acredito que o Dortmund vai fazer uma temporada muito boa essa temporada, né? Tanto que eu falo no vídeo que está fixado lá no final. Então assim, acredito que o Dortmund pode fazer uma boa temporada agora. Mas o Frankfurt também não é um time bobo, né? O Frankfurt, se a gente for olhar aqui os últimos jogos, faz partidas bem difíceis contra o Dortmund. A gente tem aqui nos últimos 5 jogos uma vitória do Dortmund, uma do Frankfurt e 3 empates. Então, e jogos ambas marcam, né? Só esse aqui que não foi, quando perdeu de 4-0. Mas assim, o Frankfurt não é um time bobo, é um time que faz jogos muito duros contra o Borussia Dortmund. E se a gente for olhar a odd do Dortmund, ela não condiz com o que é esse confronto, certo? Se a gente abaixar aqui os últimos 10 jogos, né, entre Dortmund e Frankfurt, a gente tem aqui 4 vitórias do Dortmund, não, 5 vitórias do Dortmund, uma do Frankfurt e muitos empates. Então assim, essa odd de 1,40 aqui não condiz. O handicap asiático mais 1,5 para o Frankfurt é uma entrada de valor, porque se a gente for olhar dos últimos 9 jogos, a gente teria com esse handicap asiático mais 1,5 a 1,72. Em 9 jogos, a gente teria aqui 7 greens e 2 reds, ou seja, é uma entrada de valor, não significa que vai bater, mas é uma entrada de muito valor, esse handicap asiático mais 1,5 para o Frankfurt. É minha sugestão para esse jogo aqui também. E no ao vivo, o ambas marcam. Se você conseguir pegar com odd de 1,80, seria excelente também para essa partida daqui. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Tamo junto e até a próxima.